A escoliose é um problema que acomete muita gente, é claro. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Mas será que esse problema pode ser evitado? Eu acho que sim. Eu acho que dá pra gente evitar sim a escoliose. E certamente quem vai trazer as informações, tirar as suas dúvidas é ele, o Dr. Alexandre Elias, neurocirurgião especialista em coluna pela Unifesp e que está com a gente aqui na Gazeta. Doutor, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Gilles. Um prazer falar com você e os ouvintes. Prazer é todo nosso e poder te receber para falar desse assunto. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: dá para evitar a escoliose ou não dá? Não, a escoliose, ela é uma doença que ela pode aparecer sem uma causa específica, isso acontece com os adolescentes, e pode aparecer com o processo degenerativo de envelhecimento da coluna que ocorre com as pessoas mais velhas. Tá. Então, assim, eu posso não conseguir evitar a escoliose, mas com postura adequada, atividades físicas regulares e peso adequado, eu consigo evitar muitas vezes quadros de dores relacionados ou não à escoliose. Tá, então, vamos dizer assim, é algo que pode acontecer, que a gente consegue, vamos dizer assim, evitar com postura e como você mesmo comentou. Mas agora, para definição, para tirar a dúvida de todo mundo, o que de fato é essa escoliose, doutor? O que é? É um desvio? É uma doença? Como é que funciona? O que é, né, essa escoliose? Não, é exatamente isso que você disse. Isso aí é um desvio. É desvio, então? Quando eu olho uma pessoa de frente, a coluna ela tem que ser reta. Tá. Então, do crânio até o quadril, a coluna ela é reta, olhando de frente. Olhando de lado, não, olhando de frente. Tá, entendi. Quando eu tenho uma inclinação maior que 10 graus, eu caracterizo como escoliose. Aí você vai ter vários tipos de escoliose. Tem crianças que nascem com escoliose, crianças que vão ter escoliose por vários motivos, doença neuromuscular, que seria doença do sistema nervoso propriamente dito. Você pode ter escoliose congênita, a criança nasce com vértebras mal formadas. Claro. O outro capítulo, e que é o mais comum, é a idiopática, ou seja, aqueles casos que não tem causa. E que normalmente você faz diagnóstico em torno de 10 anos, 12 anos. Tá. Chama escoliose idiopática é sem causa do adolescente. Normalmente é uma situação mais estética, é um quadro clínico mais estético do que doloroso, dói muito pouco nessa fase da vida. E o problema maior desses casos é quando a criança, o adolescente, está no estirão do crescimento. Então, se você pensar numa árvore que está torta e ela cresce, ela vai crescer mais torta. Sim. Então, o que a gente faz? A gente acompanha de perto esses casos. Quando o grau da escoliose já está um grau moderado, a gente tenta pôr um colete para que tente crescer o mais reto possível. Sim. E alguns casos, onde a inclinação passa de 40 ou 50 graus, esses casos muitas vezes têm indicação de tratamento cirúrgico. Ou seja, então, são vários tipos de escoliose, como o doutor Alexandre comentou. São vários tipos, exato. Tá. E uma coisa que você falou, doutor, e que, né, até me atentou aqui, a escoliose, ela é caracterizada por dor também? Como é que é isso aí, o sintoma? Os casos das pessoas mais velhas, normalmente acima de 60 anos, são casos relacionados à degeneração. Tá. O disco intervertebral de todos nós, ele vai diminuindo de altura e uma vértebra tende a grudar na outra. Uhum. Por isso que um velhinho de 80, 90 anos, ele diminui de estatura e ele é todo durinho, porque ele é todo meio que grudado uma vértebra na outra. Entendi. No começo desse processo, o disco diminui de altura. Se ele diminui de altura de forma igual dos dois lados, o corpo do indivíduo só vai perder a altura. Se ele diminui a altura mais do lado direito do que do esquerdo, eu vou acabar inclinando o corpo para o lado direito. Tá, entendi. Então, isso é escoliose degenerativa. Uma vez que eu começo a inclinar, eu fico forçando mais aquele lado e eu tenho uma chance de ir aumentando essa inclinação. E nessa fase da vida, isso normalmente é muito doloroso e não é incomum necessitar de tratamento cirúrgico, porque várias vezes você tenta tratar com medicação e isso não melhora.
Então, cada caso, infelizmente, é um caso. Não tem como a gente generalizar, né, doutora? São coisas bem diferentes, exatamente. Tá. Agora, vamos dizer assim, em relação a aquela pessoa... Uma dúvida que surgiu aqui na emissora, aqui na Gazeta. Quando a pessoa... Sabe quando a gente fala assim, a pessoa é corcunda, ela tem alguma coisa nas costas, isso pode ser escoliose ou é algum outro... Ou a escoliose não é necessariamente essa... Quando a pessoa fica corcunda, não é necessariamente esse caso? Não, esses casos conhecidos como corcunda, em geral, são um problema da curva da coluna. A escoliose é quando a gente olha a pessoa de frente. Tá, então é de frente a escoliose, sempre. Isso. Quando eu olho a pessoa de lado, a coluna dorsal, o tórax, ele é parcialmente inclinado, isso é normal. Certo. Isso chama cifose torácica, isso é normal. Quando você tem uma hipercifose, um exagero dessa curva, é que você nota que a pessoa tem essa chamada corcunda. Tá, então isso tem essa diferença. Mais em homens do que em mulheres. Certo. Agora, a escoliose num grau avançado, essa corcunda que a gente se referiu agora, ela é uma corcunda em todo o tórax, em toda a parte posterior do tórax. A escoliose num grau avançado pode dar o que seria também uma corcunda apenas de um lado do tórax. Então também tem essa forma aí dela, né? Isso, mas é uma coisa diferente. Mas o que as pessoas normalmente falam de corcunda, normalmente é pela cifose torácica aumentada. Tá. Que aí, em tese, muitas vezes não tem a ver com a escoliose. Bacana, então é legal a gente fazer essa diferenciação de um caso para o outro, mas o que a gente tem que ficar de olho se tem se você sabe que tem alguma coisa, se você desconfia de que tem alguma, vamos dizer assim, algum desvio na sua coluna, ou enfim, se você acha que tem alguma coisa diferente do normal. Exato, exato. Você está percebendo que tem alguma coisa estranha, tem que ir a um médico, né, doutor? Que às vezes até está num ponto de evitar, né? Não sei, algo mais... Isso é crucial, porque você vai num profissional, você tem uma avaliação. Muitas vezes pode não ser nada, ótimo, já fiquei tranquilo. Tá. Não, você tem um certo problema aqui. Olha, quanto antes você for lá, melhor vai ser. Sempre, né? Para tudo isso. Mais efetivo vai ser o tratamento, você vai ter uma evolução melhor. Então, assim, eu costumo dizer até que a dor, ela é nossa amiga, apesar de ser um fator de desconforto grande. Olha, que frase legal. Ela te leva a procurar ajuda. Exato. Você não sente dor, você só vai procurar ajuda quando já tiver com alguma situação mais adiantada, bem mais adiantada. Claro, com certeza. É o corpo tentando chamar a nossa atenção, né, a dor. A gente tem que ouvir o corpo. Exatamente. Então a dor que frase bacana pra gente ressaltar aqui. A dor é nossa amiga. Em muitos casos, você que tá com uma dor, tem que ir atrás, porque ela tá te avisando de alguma coisa que pode acontecer ou que até já esteja acontecendo, né? Exato. E quanto antes você chegar, tiver o diagnóstico correto, antes você começa a se tratar, tudo com uma chance de evolução muito melhor. É verdade. Então, atenção, hein? O doutor Alexandre Elias trazendo as informações para você. Tem que procurar uma ajuda, tem que procurar um auxílio médico nesses casos que a gente citou até aqui. Agora, doutor, tem algum exame para a gente detectar a escoliose? Algo um pouco mais aí, vamos dizer assim, complexo? Ou é mais até no... A escoliose, essa dos adolescentes, que é a mais comum... é mais a olho nu, vamos dizer assim? Você pode, o exame clínico, ele já te ajuda muito. Como que isso é feito? Na hora que você pega um adolescente, ou uma criança abaixo de 10 anos, certo, você fica olhando as costas dela. Ela fica de pé com você de costas, com ela de costas para você. Então você está olhando o dorso dela. Aí você pede para ela inclinar o tronco para frente, deixando os braços bem esticados. A perna está reta, o tronco está inclinado para frente. Se aparecer aquela corcunda de um dos lados, normalmente isso é à direita, na coluna torácica, você faz o diagnóstico clínico de uma escoliose. Pode ser também na coluna lombar. E aí, a partir dessa suspeita clínica, você confirma isso com um exame de raio-x. Chama raio-x panorâmico para escoliose. É um raio-x que vai da cabeça até o quadril. E você aí consegue medir os ângulos e definir ou não pela escoliose, por esse diagnóstico ou algum outro diagnóstico. Aí depois tem exames mais complexos que você faz,
para estudar melhor a escoliose, que é um exame de ressonância magnética. Porém, ressonância, tá certo. O diagnóstico primário, o diagnóstico inicial é sempre através do raio-x. Ah, tá certo. Então, as informações aí, vamos dizer assim, sintomas e até vamos dizer assim, como identificar esse problema, você já sabe. Agora, doutor, só para a gente partir para um encerramento, mas sem deixar essa parte passar. O tratamento da escoliose, vamos tentar tranquilizar, se é que dá para a gente tranquilizar. Ele é um tratamento leve? Como é que funciona, no geral, o tratamento? Olha, a maioria das pessoas com problema de coluna, elas não precisam de cirurgia. Tá. A extrema maioria dos casos, eles são estáveis, eles vão bem com o tratamento clínico. Então, uma escoliose que tem lá, vamos supor, o nosso fator de preocupação é em torno de 40 graus. Então, eu tenho uma escoliose que está com 30 graus. Porém, esse adolescente, ele já teve o estirão do crescimento, ele não vai crescer mais que isso. Uhum. Ele não precisa nem usar colete e ele não precisa nem ser operado. Tá. Eu tenho uma escoliose de 30 graus, esse adolescente ainda vai crescer bastante. Ou eu acompanho ele muito de perto, mas o melhor seria ele usar colete. Para tentar crescer certo. mais reto possível, evitar passar dos 40. Tá. Porque se ele passar dos 40, eu tenho uma chance de precisar operar. Eu tenho uma escoliose de 10 graus, o adolescente ainda não cresceu. Eu posso ou não usar o colete, desde que eu acompanhe ele de perto. Se ele começar a piorar no estirão do crescimento, eu tenho que colocar o colete para tentar evitar esta piora. Então, depende muito de caso a caso. Qual que é o problema maior? Esse colete é uma situação, é um colete grande, que muitas vezes vai até o pescoço. Tá. E a extrema maioria dos casos que tem um grau maior, escoliose em meninos e meninas, a incidência é a mesma, mas dessas que são mais graves é mais comum em menina. Então você tem que pôr um colete numa menina, isso aí esteticamente ela odeia, Claro, é um adolescente, é a fase que você tem que você dá mais importância à estética, então é uma coisa que até do ponto de vista emocional muitas vezes traz um prejuízo muito grande. E a própria escoliose, né, por mais que ela não use colete, a escoliose deixa uma simetria no corpo da menina que ela reclama bastante. Sim, tem esse lado também, não tem então, jeito. O tratamento basicamente é esse. Você pode fazer atividade física, a natação é uma ótima atividade e você pode ir tentando melhorar algum sintoma com essa parte aí. O tratamento cirúrgico ele já é mais agressivo. Agora, a extrema maioria dos casos vai muito bem. Agora, sempre existe o risco de ter algum problema. Você pode operar e ter uma infecção. Nossa. A cirurgia da escoliose é uma cirurgia que a pessoa pode ter um risco de paraplegia. Nossa. É raro, mas é uma tragédia. Sim, claro. Então, assim, é uma cirurgia muito eficaz, é uma cirurgia segura na extrema maioria dos casos. Casos de grau mais baixo, em geral, são muito mais tranquilos até de se operar. Sim. Esses casos de 40, 50 graus. Casos mais graves, de 80, 90 graus, são casos bem mais complexos para se operar e os pacientes também são mais graves. Então, o grande objetivo, o que é? É você, durante o acompanhamento, por isso que é importante ir ao médico e acompanhar. Durante o acompanhamento, não deixar isso evoluir para uma situação grave. Ou você trata com remédio, ou você trata com colete, ou até com cirurgia, em casos onde você não deixa chegar em 80, 90, 100 graus, onde você passa a ter um problema de deformidade extremamente grave, extremamente complexo, muito mais difícil de ser operado e com riscos maiores. Tá. Olha, então é complicado, não dá para deixar de ir no médico, hein? Qualquer sintoma, né, como o doutor comentou, qualquer coisinha fora aí do eixo, do caminho que a gente tá analisando, que tá diferente, tem que procurar uma ajuda médica. O indivíduo idoso, só para complementar, ele tem um outro tipo de escoliose. Por favor, vamos lá. A evolução, como ele não vai ter estirão do crescimento, a evolução é muito mais lenta. Mas ele procura ajuda, não porque ele inclinou mais ou menos, é porque ele tem um quadro de dor muito grande. Ou dor na coluna, ou dor que desce para a perna. Então ele procura ajuda nessa parte, para tentar ser ajudado na parte de dor. Que existe também um tratamento medicamentoso para isso,
muitas vezes resolve, ajuda bastante, mas tem alguns casos que o tratamento medicamentoso ele não ajuda. E aí você normalmente tem que partir para um tratamento cirúrgico, que na extrema maioria dos casos é bem eficaz. Tá. Sendo que hoje existem até técnicas minimamente invasivas, onde o prognóstico de dor, essas coisas, ele fica muito melhor. Uhum. Então, cada caso vai ser sempre um caso, o doutor comentou muito bem, né? É uma regra. É uma regra, né? Exato. Não tem muito o que fazer. Se você... É que às vezes acontece muito daquela coisa da automedicação, né? Eu já tive isso, não é nada demais, vai passar e tal. Não. Tem que procurar ajuda em caso de alguma dúvida, tá certo? E o doutor acho que trouxe as informações muito bem aqui para a nossa Gazeta M. Todos os destaques que a gente podia passar da escoliose, eu acho que já foram passados. E é claro que eu acho que você já agora entendeu ainda melhor como é que funciona a escoliose. E principalmente que tem que procurar uma ajuda e que às vezes você consegue até evitar que um problema maior aconteça. Então eu quero agradecer aqui em nome da Gazeta, viu, doutor, você pela participação, trazendo todos os destaques, todas as informações e tirando as dúvidas, né? Porque tem muita gente que às vezes tem dúvidas sobre o assunto, mas não sabe exatamente o que é e nem sempre vai ao médico para tirar essas dúvidas. Então, muito obrigado e deixo o espaço aqui aberto para você voltar sempre, tá? Ok. Eu aqui agradeço esse espaço para dirimir essas dúvidas. Obrigado a você e até logo aos ouvintes. Obrigado demais, doutor Alexandre Elias, neurocirurgião especialista em coluna pela Unifesp, trazendo as informações, tirando as nossas dúvidas sobre a escoliose. Em qualquer dúvida, em qualquer caso de dúvida, tem que procurar um médico.